Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Educatop. A gente vai bater um papo aqui sobre a prova de Física do Enem de 2023. Vamos ver o que o Enem propôs aí para os estudantes nesse ano de 2023 nas 15 questões de Física. Eu sou o professor Marco Antônio, professor aqui da Educatop. Se você não conhece, o nosso cursinho tem foco absoluto em exatas. Então, se você gosta dessas disciplinas ou tem dificuldade em Física, Química e Matemática, esse é seu lugar de estudos. Nós vamos falar aqui sobre os temas mais cobrados de 2023. Nesse ano, a gente teve lá 40% com questões de mecânica, envolvendo movimento, trabalho, energia. Tá? 25% da prova foi voltada para eletricidade e magnetismo. Então você tinha lá questões de circuitos, potência elétrica e eletromagnetismo. 15% para ótica e ondulatória. 10% para termologia, parte de calor e energia térmica. E um pedacinho da prova foi dedicado à física moderna. Olha, fazendo uma análise aqui dessa prova, fazendo um comparativo entre as questões mais difíceis e as mais fáceis, entre as mais complexas, as mais difíceis, eu tenho um apontamento para 4 questões aqui. Uma questão que envolvia um circuito com lâmpadas, que exigia análise de associação mista de resistores com o comportamento da lâmpada, para ver se brilha mais, se brilha menos. Então, ela precisa de raciocínio elétrico e também conhecer o efeito prático. É uma questão de energia nuclear, que envolvia conhecimentos interdisciplinares, incluindo consequência ambiental e tecnológica, então é uma questão diferente. Uma questão que falava sobre explosão aerosol com gases, você tinha que usar a equação de gases ideais, tinha que fazer conversão de temperatura e cálculo de pressão. E tinha uma questão lá de lançamento vertical com aceleração, cobrava análise do módulo e sentido das grandezas vetoriais. Então você tinha que ter essa noção de vetor para a questão. Tá? Então tinha uma tabela com várias combinações e isso aumentava o desafio, né, na hora de fazer a interpretação. Como questão mais tranquila, tinha uma questão sobre transmissão do som em barbante. Então, aquela experiência de um barbante conectando 2 latinhas era uma questão contextualizada, uma questão básica de ondas mecânicas. Uma questão sobre leitura ótica em discos, que fala sobre ondulatória, difração, espectro eletromagnético, mas também direta, uma questão direta. Uma questão que falava sobre o fogão de indução, que exigia que você conhecia sobre o conhecimento do campo magnético variável e efeito Joule. Exigia apenas conhecimento teórico, era uma questão direta. E uma questão sobre polias e forças, né? Falava sobre sistema mecânico simples, uma questão sobre razão entre massas. Então, nós tínhamos lá uma questão que exigia um pouco mais de raciocínio, mas é baseada em conhecimentos clássicos da parte de equilíbrio na física. Então, essas são as questões mais tranquilas. Bom, o que a gente pode falar sobre essa prova? Percepção de dificuldade. A prova foi considerada mediana. Então você tinha questões muito fáceis, mas tinham questões difíceis também. Teve o equilíbrio entre os temas da física. Aí teve muita aplicação tecnológica. Então, questões que envolviam aplicações da física. E teve muitas questões com leituras de gráfico e textos, muita interpretação para você fazer. Então você tinha que dominar bem a física para conseguir fazer essas interpretações e achar a alternativa correta para cada questão. Beleza? Então, assim, se você está estudando para o Enem para esse ano e precisa de uma ajuda extra, conta com a gente aqui, participe dos nossos cursos voltados para o Enem. Aguardo você por aqui.